Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse tempo que a gente pode dedicar ao nosso Deus numa reflexão na palavra do Senhor. Eu quero nesse instante desejar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, e quero também desejar que a suficiência de Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu gostaria nesse instante de fazer a leitura de 3 versículos da palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, os versículos 9, 10 e 11. E nós vamos nos deter nesta meditação numa frase final desse texto. Diz assim, amados, a palavra do Senhor: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, incircunciso, nem incircunciso, seria pagãos, né? Bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Glória a Deus por esta porção da sua santa palavra. Meus queridos, eu quero direcionar nossa reflexão pensando exatamente na nossa suficiência em Cristo Jesus. Você percebe que o texto, Paulo cita aqui várias nacionalidades para nos mostrar que todos, independentemente, todos precisamos de estarmos focados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que está a nossa suficiência. Eu gostaria então de meditar com você, e no final desta palavra nós vamos estar orando, né? E quem sabe você tem alguém na sua família que está necessitando de algo, né? Algo de Deus, algo urgente, sabe, uma cura, um livramento. Nós vamos então estar orando por você. Mas é importante que você esteja comigo até o final, para a gente estar num mesmo espírito e numa mesma unção, para podermos receber de Deus aquilo que só Ele pode nos dar. O meu propósito com essa reflexão é descobrirmos, à luz da palavra de Deus, realmente a suficiência plena no Senhor. Nossas necessidades, sejam elas de qualquer ordem, tem Cristo provisão adequada. Então não importa o que você está precisando. O que importa aqui agora e dentro desse nosso contexto de reflexão é que você acredite, que você creia, que a nossa provisão, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela psicológica, seja ela material, a fonte supridora é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos direcionar nessa reflexão, pensando em alguns aspectos, né, que está ligado com a nossa vida,
que a gente precisa tomar posição. E a primeira desses aspectos, nós vamos encontrar ele e basear também em Filipenses capítulo 4, o versículo 3, que diz que tudo nós podemos no Senhor. E uma das coisas muito básicas que nós temos de enfrentar no nosso dia a dia é realmente a diversidade, né? Eu não sei qual é a diversidade que você enfrenta neste momento da sua vida. O que é a diversidade? Para a gente se localizar. Nós podemos entender e explicar a diversidade como contrariedade, infelicidade, e até aqueles que diz, né, que vivem uma má sorte na sua vida. Em termos práticos, diríamos que é quando as coisas não dão certo. E quantas vezes isto nos acontece? Quem sabe você já está dizendo, pois é, pastor Matias, então eu já começo a identificar algumas adversidades relacionadas à minha vida, porque muitas coisas têm acontecido na minha vida nesses últimos dias que não estão dando certo. A Bíblia, ela vai falar para nós, ela vai apresentar para nós alguns exemplos de adversidades. Eu quero dizer para você que a adversidade não é o indicativo de um fracasso na vida. Pelo contrário, adversidades, ela tem também um ponto positivo. Se a gente souber encarar as adversidades com bons olhos, nós iremos perceber que muitas lições nós podemos tirar, né, de um tempo de adversidades. Eu queria lembrar com você, meu irmão, minha irmã, você que está comigo, eu quero lembrar para você a história da vida de José, o mais conhecido como José do Egito. E a Bíblia vai nos mostrar que José, ele foi o filho da velhice de Jacó. E por ter sido o filho da velhice de Jacó, e com a mulher da promessa de Deus para a vida de Jacó, Jacó tem esse filho, e não é difícil para a gente entender que um filho na velhice, parece que ele chama realmente mais a atenção dos pais, né? E é também uma perspectiva, né, dos irmãos mais velhos também se alegrarem com a chegada de um noviço, depois de um tempo de intervalo, sem ter um outro novo na família. Mas na história de José, não foi tão bem sucedida assim. Porque o fato de Jacó investir bastante na vida de seu filho José, de ter aquele apreço como filho da sua velhice, isto gerou na vida dos seus irmãos, que não eram poucos, né? Eram 12 irmãos, e eles ficaram enciumados de ver o tratamento do pai para com seu filho caçula, e esses, vamos dizer, esses marmanjos, esses já adultos, né, não entenderam a alegria do seu pai, e eles então passaram a odiar o seu irmão, por ser ele de um apreço mais especial, né, para com o seu pai. E aí eu sei que você conhece a história de José, o que os seus irmãos foram capazes de fazer com ele, né, ao ponto de desejar a morte do seu irmão.
fizeram várias tentativas para acabar com a vida de José, até o ponto que, diante de tantas tentativas, eles inventaram uma mentira, inventaram uma situação que entristeceu muito seu pai, né? E o resultado final é que este José, que viveu aí todo esse tempo de contrariedade dos seus irmãos, por fim foi vendido por uma caravana de ismaelitas que levaram José para o Egito. Lá foi preso, ficou por 15 anos preso, como que esquecido. Mas o final da história de José é que toda essa contrariedade, Deus transformou ela numa vitória para os seus próprios irmãos e também para o cuidado da sua família. Que coisa maravilhosa. Então, as adversidades, por mais que a gente não compreende quando estamos no processo dela, a gente precisa então entender e estar aberto. Porque por mais difícil que ela seja, ela pode e vai transformar num final glorioso. Quero lembrar também a história do rei Davi, trazer a sua lembrança. Davi, que foi escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Davi sofreu uma contrariedade e uma adversidade do seu próprio filho Absalão, que queria o lugar do seu pai, né? Ele queria mesmo usurpar e pegar o lugar do seu pai, e ele fez muito, ao ponto de desejar matar também seu pai. E ele teve, por um tempo, o exército de Israel ao seu comando, e mesmo um exército, não foram, nem Absalão com o exército foram capazes de derrotar Davi. E Davi, vivendo aquela adversidade, o ódio do seu filho, Davi não perdia nem o seu sono, porque Davi ele estava fixado e firmado na vontade de Deus na vida dele. Não era ele que quis ser o rei de Israel. Deus o escolheu. Deus escolheu para isto. E Davi venceu essa contrariedade, se tornou o rei de Israel e foi um rei muito próspero. Temos uma outra lembrança que é a própria vida dos apóstolos, né? Eu destaco aqui o Pedro, Tiago e João, né? E os demais presos e mortos por causa de um grande propósito da vontade de Deus na vida deles. Você viu aqui? Absalão desejou a morte do seu pai, né? E os irmãos de José desejou a morte do seu irmão, né, José. E aqui, Paulo, nos lembrando aqui do Pedro, Tiago e João, e os demais presos e mortos, né? Então, tem circunstâncias, né, que os seus resultados, eles são diferenciados. Mas, queridos, o que eu quero que você entenda, que as adversidades, ela tem um propósito de nos fazer crescer em Deus, de nos levarmos a conhecer mais a Deus. Tanto na vida de José, quanto na vida de Davi, e quanto na vida de Paulo, as adversidades fizeram com que eles crescessem e desenvolvessem intimidade com Deus. E nós temos aqui que não podemos deixar de lembrar, né, que é a vida do próprio apóstolo Paulo. Se nós olharmos Filipenses capítulo 4, versículo 13, o contexto da prisão de Paulo, nós vamos ficar até assustados, né? E quando a gente lê uma história e quando a gente não passa por aquela história, ela tem uma conotação diferente. Mas quando aquele vive a experiência, para ele a situação ela é muito mais viva. E Paulo estava ali num contexto de pobreza, de ser humilhado, escassez. Além disso, né, Paulo, ele estava preso. Não é fácil viver experiências assim. Mas Paulo sabia que a sua suficiência estava em Cristo Jesus, por isso não desistiu.
mesmo que colocando a sua vida em risco o tempo todo, ele não desistiu, e Paulo então deixou esse grande legado para mim e para você. Em Cristo Jesus, tendo ele como a nossa suficiência, nós podemos todas as coisas nele, em Jesus, que nos fortalece. Receba isso para o teu coração. Você não está esquecido de Deus. Eu não sei qual é a sua adversidade, mas uma coisa eu sei. Você pode ser um vencedor, sim. Amém, amado? Um segundo aspecto de adversidade são as fraquezas. Nós temos um texto extraordinário em 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10. Paulo também falando aqui das suas fraquezas. Eu não vou ler todo o texto, mas fica aí registrado para você conferir. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Você pode conferir esta palavra, que Paulo está falando aqui de algo, de uma experiência fantástica que Paulo teve, né? Nunca ninguém pôde dizer qual, na verdade, foram os espinhos que Paulo disse que Deus manteve na sua carne para mantê-lo humilde. Mas Paulo, ele dá um indício desses espinhos, ou desse espinho, ou desse espírito de Satanás, né? Ele vai dizer no versículo 10 assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. E ele vai dizer ainda: quando eu penso que estou fraco, é então que eu vejo que estou forte. Eu quero aqui tentar sintetizar essa experiência de Paulo, para você poder entender o espírito, vamos dizer assim, desta declaração de Paulo. Quando eu penso que estou fraco, é que estou forte. É que Paulo aprendeu a depender de Deus diante das adversidades, diante das fraquezas, diante das injúrias, diante das necessidades básicas pessoais, diante das perseguições e até mesmo diante das angústias. Paulo está dizendo aqui nesta declaração dele que mesmo que ele orou muito, chegou a pedir a Deus por 3 vezes para mudar aquela circunstância da vida dele, a resposta do Pai foi essa: Paulo, não me peça mais isto, porque a minha graça te basta. E aí, quando a gente volta para essa afirmação de Paulo, quando eu penso que estou fraco é que eu estou forte, Paulo está falando aqui, queridos, daqueles momentos de intensa busca, de intensa intercessões, de intensas súplicas, que mesmo que orando tanto, buscando tanto e não tendo as respostas, Paulo diz, ele está dizendo em outras palavras, mesmo que eu não tenha as respostas daquilo que eu estou pedindo a Deus, eu me sinto forte. Aonde é que está a força de Paulo aqui? Nas intensas orações. Ele diz, eu não tenho a resposta como eu queria, mas eu tenho a força de Deus, porque as circunstâncias adversas me fez orar bastante. Por isso que ele está dizendo, se eu tiver que me gloriar, eu vou gloriar nas fraquezas, porque os meus tempos de fraquezas me fez depender de Deus, e eu orei mais, eu jejuei mais, né? Eu dediquei mais a Deus. É neste sentido. Que é o que muitas vezes não acontece com muitos de nós. Diante de problema, a gente entrega-se, não é verdade? E Paulo está dizendo que diante dos problemas, aí que ele foi para Deus. Ele não teve a resposta como ele quis, mas ele teve o fortalecimento de Deus na vida dele. Então, meu irmão, a lição que nós temos a aprender aqui, não pare de orar, de suplicar e de clamar nunca, mesmo em tempos de dificuldades. Amém? Receba isso no teu coração. Amém? Paulo vai dizer para nós que a carne é fraca, né? Não se trata aqui, meu irmão, de uma guerra simples.
A carne, ela é fraca no sentido de desejar as coisas de Deus, mas ela é muito forte para derrubar qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos estar atentos aos desejos que estão batendo no nosso coração. Paulo chegou a dizer: desventurado homem que sou. Eu não sou feliz em muitas áreas, por quê? Porque há uma luta dentro de mim. Há muitas coisas que eu não queria fazer e eu acabo fazendo. Por isso ele fala: que homem desventurado que sou, infeliz, porque eu desejo dar o melhor de mim para Deus e de repente eu me vejo fraquejando numa adversidade. E nós estamos aqui para aprender que as adversidades, elas são reais, por mais difíceis que elas são, elas podem nos fazer crescer muito mais em Deus. E é isso, amado, que importa. E é importante a gente também saber que todos nós temos, né, um calcanhar de Aquiles, ou seja, um ponto fraco na nossa vida, que a gente precisa vigiar aquele ponto fraco ou aqueles pontos fracos que se apresentam diante de nós. Vigiar o ponto forte não é tão difícil, mas vigiar os pontos fracos requer muito cuidado. E Cristo, ele está se apresentando e se colocando como a nossa suficiência. Então não pense que você está só, não. Você caiu, levante. A Bíblia diz que mesmo que um homem possa cair num só dia 7 vezes, se ele se dispor a levantar, Deus o coloca de pé. Amém, amados? Então nós aprendemos com as experiências dos outros. Calvino, por exemplo, também tinha momentos fracos. Ele era um homem que fez tanto, foi o que foi, mas era um homem que não tinha uma saúde saudável, né? O rei Davi, o homem que foi, também teve fraquezas. E nas suas fraquezas e nas suas quedas, a volta de Davi para Deus foi muito real. Que Deus chegou a dizer, diante das atitudes de arrependimento, de volta para Deus, dizer: esse homem aqui é um homem segundo o meu coração. Davi ganhou esta palavra de Deus, que era um homem segundo o seu coração, nas reações que ele teve em relação ao pecado. Ele não se dobrou ao pecado, ele recorreu a Deus, e todos os pecados da vida de Davi custou muito para ele. Basta você ler o Salmo 138, basta você ler o Salmo 51, que você vai chegar perto do sofrimento de Davi. Então, querido, o que nós temos a fazer com as nossas dificuldades ou adversidades? Vigiar os pontos fracos, né? Vigiar os pontos fracos. E talvez o seu ponto fraco seja o seu gênio. Você é uma pessoa de gênio forte. E você até chega a dizer: eu sou assim, e eu não vou mudar. Isso já é ignorância. Você tem que estar aberto para a mudança. Outros, a sua vida sexual. Eu caio porque sou fraco. Então vigie a sua área. Seja forte nesta área. Os meus pensamentos, todos os pensamentos mal vêm para a minha cabeça. Como que eu resolvo os maus pensamentos? Enchendo-me com a palavra de Deus. Outros, quando eu penso, já falei. Vigiem as suas palavras. Eu não consigo me livrar das dívidas, sempre estou me envolvido com essa e aquela dívida, pago uma, mas tem outra. Seja um bom mordomo. Vigie os pontos fracos da sua vida. E você vai ver que Jesus é a sua suficiência, Ele vai te ajudar. Amém, meu amado? Pense nisto. Eu estou falando aqui de princípios de vida cristã que pode sim te fazer muito forte no Senhor. Jesus também enfrentou fraquezas. Aliás, tentações em áreas de fraquezas. Mas Ele nunca caiu numa tentação. Ele nunca pecou.
E Jesus era humano, Jesus não estava resistindo isso numa condição de Deus, não, ele estava resistindo isso numa condição humana, na dependência do Espírito Santo na sua vida. Então, meu amado, pense nisto, não se entregue e não se justifique, mas reconheça o seu pecado, reconheça as suas fraquezas, confesse elas, abandone, procure se fortalecer em Deus e assim você verá a ação de Deus na sua vida. Uma terceira observação dessa diversidade são as dificuldades da vida. Nós temos um texto extraordinário na palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 6, de 45 a 52, que ali vai nos mostrar um momento de dificuldade que os discípulos de Jesus estavam enfrentando numa tempestade. Eles já estavam altas madrugadas tentando atravessar o mar, e Jesus percebe isto, Jesus vai para ajudá-los, para poder ajudar a vencer os obstáculos, os impedimentos, né? As objeções, as situações críticas, né? E todos nós podemos enfrentar tempestades onde a gente pensa que a gente vai naufragar. E quando a gente está envolvido numa tempestade, nós podemos cair no mesmo vacilo dos discípulos. Eles não poderiam pensar que o único que poderia chegar e que poderia andar sobre as águas seria Jesus, da forma como Jesus chegou. Não. Eles não se deu a isto. Mas na hora do medo, na hora quando se tira o olhar de Deus, até a presença de Deus, ela pode se tornar um espanto, como aconteceu aqui com os discípulos. Eles achavam que era um fantasma que estava chegando ali, quando na verdade era a provisão, a salvação deles. Por isso, irmão, nós aprendemos uma coisa: o Senhor nos vê quando estamos em uma tempestade, numa adversidade, numa contrariedade. Nunca estamos fora da mira dos olhos de Deus. Guarda isso no teu coração. Não se coloque aí como um autopiedoso. Ninguém está me vendo, ninguém me enxerga, olha como que estou. Aí fica numa murmuração. Minha querida, eu posso não estar te vendo. Outros podem também não estarem vendo você. Mas os olhos do Senhor estão postos sobre você. Você crê nisto? Eu te incentivo a crer, porque eu estou falando de uma verdade para a sua vida. Lembrando que Jesus, ele tem o controle de todas as situações que você enfrenta, que você está passando. Ele está presente. Ele está presente, ele se apresenta como o nosso pronto auxílio na hora da tribulação. Ele se apresenta como Deus presente nas horas de aflições. O nosso Deus está conosco. Amém? Na experiência final de Marcos, aqui para a gente encerrar a nossa reflexão, Marcos 6,48, está dizendo exatamente isso. E vendo o Senhor em dificuldades. Jesus viu seus discípulos em dificuldades, porém os discípulos não conseguiram ver o Senhor. É sempre assim. O Senhor nos vê de onde Ele está. Ele estava longe. Ainda que fosse escuro e longe, Ele os viu. Queridos, dia e noite para o Senhor é a mesma coisa. O Senhor enxerga a noite como ele enxerga o dia. O Senhor não tem essas limitações. Para o Senhor não tem hora, nem circunstâncias. Ele nos vê sempre. Amém? Receba isto. Deixe esse medo embora. O Senhor é com você. Ainda no versículo 48, na parte final do versículo, além do Senhor ver, o Senhor foi ter com eles.
O Senhor não fica olhando de longe, fica lá parado, intercedendo por você. Não, ele foi até os discípulos. Ele não apenas vê, ele vem. E como ele veio? Ele não tinha um barco. Jesus precisa, por acaso, de algum barco? Jesus precisa de alguma coisa a mais, além dele mesmo e do poder dele? Não! Jesus veio andando sobre as águas. Para o nosso Deus, não há obstáculos. Ele abre caminhos e vem, ainda que seja sobre as águas. Nós sim é que dependemos de locomoção, mas o nosso Senhor, Ele é, em si mesmo, a locomoção. Guarda isso no teu coração, querido. No versículo 50, vai dizer que o Senhor Jesus veio e falou com eles. Como é que Jesus falou? Com certeza, de uma maneira amorosa e tão terna. Ele vê os discípulos apavorados, assustados, né? Já não bastava o medo das ondas, da tempestade, agora estão tendo uma visão de um fantasma. Como se fosse um fantasma. E Jesus vai dizer para eles, né? Tenham bom ânimo, sou eu, não temas. Sou eu que estou convosco todos os dias. A fala de Jesus, em momento de dificuldade, é sempre um bálsamo suavizador, meu querido. A palavra do Senhor não causa espanto. Ela causa coragem, destemor, força, coragem e a continuidade para continuar lutando. E por último, ali no versículo 51, olha que tremendo. O verso 51 vai dizer que Jesus subiu no barco para estar com eles. Oh, que coisa maravilhosa! E eu pergunto, você já percebeu que Jesus está no seu barco? Você já percebeu que Jesus está junto de você? Não importa, minha irmã, o que você está passando, Ele está com você. Isso é lindo demais. E é sempre assim. Ele vem para entrar no barco da nossa vida, e quando ele entra, sabe o que acontece? Tudo muda. Tudo muda. E sabe o que aconteceu aqui? A tempestade cessou, acabou o medo, as águas entrou no seu estado de bonança, e Jesus com eles. Que final maravilhoso é este, e foi esse para os seus discípulos. Então, só recapitulando aqui esse momento final. Jesus nos vê quando estamos em dificuldades. Jesus, ele vem em nosso socorro. Jesus fala palavras de consolo, de segurança, e nos transmitem coragem. E, por último, ele vem e permanece conosco. Glória a Deus. Eu quero muito orar com você agora. Mas, queridos, lembre-se, eu não sei, você pode estar aí com câncer terminal, você pode estar aí com uma trombose, você pode estar do jeito que for. Os olhos do Senhor estão postos sobre você. E Ele está aí com você. As adversidades, querido, as fraquezas e as dificuldades vão sempre existir. Às vezes elas são mais fortes, às vezes menos agudas, mas o certo é que, sejam elas quais forem, Jesus é sempre o todo suficiente para nós. Aquilo que Ele fez com os discípulos é o mesmo que Ele fará por mim e por você. Eu vou orar por você agora. Pai, esta pessoa, Deus, que ouviu esta palavra, entendeu esta palavra,
Eu quero, no nome de Jesus, eu quero bloquear a ação dessa enfermidade ou desta adversidade. Eu não sei, Pai, em qual campo ela está, mas eu não preciso saber. Basta o Senhor saber que é o suficiente. Senhor, assim como o Senhor viu os discípulos em dificuldades, assim como o Senhor foi ter com eles, assim como o Senhor falou com eles para ter bom ânimo e não ficar com medo, o Senhor também foi e ficou com eles. Senhor, eu sei que tudo isso é real na vida destas pessoas. E eu quero usar a autoridade do teu nome, Senhor Deus, que está investido na minha vida, para declarar o fim destas perturbações, dessa enfermidade na vida desta pessoa amada, ó Deus, não só por mim, mas amada e desejada pelo Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida. Fica livre. Olha, veja, o Senhor está com você. Então deixa Ele dizer para as tuas circunstâncias, se acalmem. Como Ele falou para o mar, mar, aquieta-te. Ouça a palavra do Senhor dizendo para você, circunstância, adversidade, aquieta-te e sai. E eu quero te abençoar em nome de Jesus, com esta certeza e com esta presença inaudita, a presença do Senhor Jesus Cristo, aí no seu barco, na sua vida, na sua casa e em toda e qualquer circunstância. Deus te abençoe. Receba, amado, esta palavra e te fortaleça no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.